Não passar demais. Sim. Bem, queria falar um pouco como é que é a experiência para mim estar na Índia, né? É, Normalmente toda viagem para a Índia ela é intensa, né? São muitas coisas. A gente continua metabolizando a viagem. A viagem não é só o que acontece naquele momento, naqueles 20, 18, 15, 20 dias que você fica lá. Depois aquilo fica na sua cabeça, né? E você fica pensando, revivendo quando você faz o seu sadhana, quando você lê um livro, quando você conversa com alguém. É, experiências que você passa a ter na hora de ensinar e aquilo vem. Então, para o profissional de yoga, e para a Índia, na realidade, é ter um contato com toda essa história, tá? Essa história de 5.000 anos. Lembrando que é um processo que vai mexer com você. Tá certo? Vai mexer com você de diversas formas. Assim, por exemplo, o que eu posso dizer, minhas melhores práticas e meditações foram em Rishikesh. A cidade que eu mais odiei foi Rishikesh. Entendeu? Então, esse tipo de paradoxo, né? Que você vivencia entre luxo e lixo, entre práticas incríveis e ao mesmo tempo sentir uma repulsa por aquele lugar, por causa de outros contextos, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu levei um tempo para fazer as pazes com Rishikesh, tá? Verdade. Agora, por exemplo, o que eu vi das pessoas que tiveram lá comigo agora, o Lúcio, o Esteban, o Duane, que ainda não entrou, podem ser que entre, pode ser que não, é que um dos lugares que eles mais gostaram foi Rishikesh. É isso? É isso. Tá certo. E até porque a gente teve a oportunidade de, por exemplo, fazer coisas fora do padrão, né? Então a gente fez um trekking, a gente teve a oportunidade de ir, ter tempo e meditar numa caverna do Sabe Vashishta, onde... Nossa, não sei se vocês conseguem entender. Quem foi Vasista? Alguém faz ideia? Não, né? Vashista é um mestre védico responsável pela composição de algumas partes do Rig Veda. Ele teve uma luta ferrenha com outro sábio chamado Vishvamitra. E Vishvamitra foi responsável por compor o Gayatri Mantra. O Gayatri que você vocaliza, Hum. o Rishi que intuiu o Gayatri foi Vishvamitra. Vishvamitra inicialmente não era Brahmane, né? Ele fazia parte da casta dos guerreiros. Mas o Vasishta, ele tinha uma vaca chamada Dhenu e que ela concedia todos os desejos, a vaca que concedia todos os desejos. E o Vishvamitra falou: como é que um sábio que nunca quer nada tem direito a ter uma vaca que concede todos os desejos? E eu que sou um rei, não. E daí ele travou uma batalha e perdeu a batalha, né? Perdeu essa luta com Vasishta e fez com que Vishvamitra procurasse a via da libertação, né? Primeiro por motivos egoístas, daí a prática foi transformando ele, e depois ele entendeu o que que era, e ele se transforma, né? Para você ver como no passado esses limites entre o que é Vaishya, o que é Kshatriya, guerreiro, Vaishya, comerciante, o que é Brahmane, eles eram muito tênues. Eles se tornam mais fixos a partir do período Gupta, que é o período clássico indiano. Antes eles eram muito fluidos, né? Muito fluidos, e muitas vezes nem se dava muita importância para isso. Então, quando você fala em Vashishta, você está falando desse sábio, um sábio antigo, e falava que aquela caverna era o lugar onde ele vivia, onde ele meditava, e assim, isso é o que traz. Rishikesh, ele tem esse nome de Rishikakesha, ou seja, aquele de cabelos volumosos. Tá? Então não tem nada a ver com Rish, é Rishikakesha.
Tá, então a primeira coisa que você tem que ter na sua ideia é isso. E faz justamente porque alusão a Vishnu, porque aquela é uma cidade dedicada a Vishnu, tá certo? É... E ela é importante, tão importante, que lá, num grande épico chamado Ramayana, Rama, que é um avatar de Vishnu, quando ele foi expulso, ou seja, ele foi para o exílio, porque o irmão via madrasta tinham tomado o trono, então ele foi para o exílio. Quando o Rama vai para o exílio com Sita, eles acampam, eles moram lá naquela região. Por isso, a ponte chama Rama Yula, tá certo? A ponte de Rama e assim vai, exatamente por causa desse contexto. Então, durante a viagem, se você tiver olhos para ver, em cada pedacinho você vai encontrar algo sensacional. Então, por exemplo, nós estávamos indo pro ashram do Ramana Maharishi. Estávamos indo lá visitar, quando no meio do caminho a gente passou por um lugar onde estava tendo um cântico, né? Estava tendo um cântico justamente num ashram específico de Vedanta e exatamente específico de estudo dos Vedas. E daí, imediatamente eu parei para olhar. Vocês perceberam? Imediatamente eu parei para olhar. E daí, de repente, o guia falou: Ah, isso é o Rig Veda. Eu falei: Não, não é o Rig, é o Sama. Por como eu sei que é o Sama? Pelo tipo de entonação e pelo tipo de contagem que ele estava fazendo nas mãos. Porque nas mãos ele conta justamente a nota que ele está fazendo. Então ele tem memorizado na ponta dos dedos a nota. E se você pegar o meu livro de Mudra, você vai perceber que quando eu falo de Mudra, eu falo justamente que uma das origens do Mudra tem justamente a ver com as posições das mãos feitas durante a vocalização do Samaveda. É, E então naquele momento que a gente parou, e a gente começou a escutar aquele cântico, e se vocês perceberem, eles estavam vocalizando o hino, e imediatamente você tinha um Ova, Oba, Oma, Om. Esse som são chamados de estobas. Isto são sons pré-linguagem e que preenchem o hino védico propriamente dito. Então, se você tiver olhos para ver, em cada cantinho você vai perceber algo especial e que vai amarrar com aquilo que você aprendeu no Ocidente, que é aquilo que você aprendeu. Com relação às minhas viagens, as viagens que eu monto são viagens de estudo, são viagens culturais, né? Sempre com esse motivo, que realmente a gente vai em lugares turísticos que não dá para você ir para a Índia e não ver. Mas a ideia é que a gente possa ir conversando e sempre que eu perceber alguma coisa, eu ia apontando, direcionando o olhar para a pessoa, para prestar atenção nessas características culturais, que vão acrescentar às pessoas durante a viagem. E isso só é possível fazer com grupos pequenos. Então, a sensação que eu tive na nossa viagem é que foi uma viagem de amigos desde o começo, assim, encontrei o Lúcio, o Esteban e o Duane. O Duane ainda não entrou. E o Duane aqui já, eles vêm da Argentina, a gente já se encontrou, compramos as passagens juntos, já nos encontramos no aeroporto de Guarulhos. E de lá ficamos juntos até a despedida no aeroporto de Guarulhos de novo. E assim, eles são excelentes colegas de viagem, né, cara? O Lúcio, então, era extremamente divertido, né? Eu dava muita risada, foi realmente muito ótimo. Então, por exemplo, na viagem de ida, na viagem de volta, a nossa viagem teve duração na Índia de 18 dias. É isso, né? 18? Não, nós ficamos 20 dias. Nós ficamos 20 dias. Tiveram pessoas que ficaram 18 dias.
E a sensação que eu tive é que a parada que nós fizemos em Istambul foi fundamental. A gente chegou inteiro na Índia, mesmo que a gente pegou um voo muito chato na Índia, né? De Istambul para a Índia, né? Chato por quê? Cara, tava lotado, meu. A gente pegou um voo muito lotado de Istambul para Delhi. Lotado, lotado. Lotado e cheio de pequenos demônios, né? Luz. Luz dava Muito, risada, né? Hã? muito demônio, muito. Muitos demônios, né? Pacotes de bactérias. Pacotes de bactérias. Ele ia brincando, né? Que era um voo. Tinha muitas crianças. Muitas crianças. E a gente chegou muito cedo no aeroporto, né? Nosso voo era tarde, era às 10 da noite, né? Nosso voo era umas 10 da noite. Eu acho que era isso, era às 10 da noite. E a gente chegava de madrugada em Istambul. E chegava de madrugada em Delhi. Se era Istambul, chegava de madrugada em Delhi. Daí, meu, o voo lotado, cheio de criança, né, cara? E as crianças hindus, elas são meio terríveis, né, cara? Opa, a mãe, o pai não estão nem aí, mas a criançada começa a correr no corredor, meu, tocar o terror no avião. E daí ele tava para decolar, a gente tava para decolar, e de repente passa a comissária, tem algum médico? Tem algum médico a bordo? Tem algum médico a bordo? Eu sempre paro e espero um pouquinho, né? Porque sempre tem um médico mais habilitado, né? Sempre tem alguém mais nativa. Então eu espero. Mas se não aparecer ninguém, daí eu fiquei esperando, foi alguém, daí eu fui perguntar, tá precisando de alguma ajuda? Não, tinha um rapaz que tinha antecedente de convulsão e que estava convulsionando antes do voo levantar para Delhi. Então, foi um voo caótico. No final deu tudo certo, a gente decolou e chegou em Delhi. Mas, mesmo assim, eu senti que esses 3 dias já andando em Istambul, se ambientando com relação ao fuso horário, não pegando um fuso tão longo de 8 horas e meia, cara, ele dá. Você chega bem na Índia, né? Sensação que eu cheguei bem, eu estava cheio de energia, 2 dias já estava dormindo bem na Índia, tal. Agora, você percebeu a diferença quando você veio direto? Daí a gente veio direto, né? Na volta a gente veio direto de Mumbai para eu para o Brasil, o Lúcio e o Esteban indo ele para a Argentina. Percebeu? Levei uns 10 dias para me ajustar, cara. Sí, yo pegué una siesta de 6 horas un día. É, Me acosté a las 3 para hacer media hora y me levanté a las 8 de la noche. leva uns 10 dias. Então, é sempre que você vai fazer esse tipo de viagem. Então, o primeiro aprendizado que você tem que ter, você tem que se preparar e que você tem que ter sossego, cara, na viagem. Você tem que estar focado, você tem que estar com sossego. Porque se você for viajar e você tiver que 1000 coisas para fazer no trabalho, você tiver um concurso para prestar, eventualmente você vai ter algo que você tenha que atender aqui no Brasil, no seu país. Mas é algo pontual, né? Se você vai pensando que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, esquece. Você vai se preparar mal para o que você tem que fazer no seu país de origem e você vai passar mal na Índia, tá certo? Porque você vai ficar na dúvida: vou ver o Taj Mahal ou vou escrever o meu livro, ou vou me preparar, vou fazer a reunião. Então você vai ter. E na viagem sempre acontece, em toda viagem sempre acontece intercorrências, né? Sempre acontece intercorrências. Então essa pausa, ela é muito legal. Ela vale a pena ser vivida, né? Quando você fala desse tipo de preparação,
vale muito a pena você ter uma preparação ao longo do ano, né? Então, a nossa preparação foi de um ano, um pouco menos, né? 8 meses, né? 8, 10 meses, mais ou menos. Onde a gente tinha encontros todo mês, onde eu falava de uma cidade, onde eu falava sobre aspectos culturais, sobre dinheiro, sobre os ashrams. Então, a gente ia se preparando ao longo da viagem. Qual era o melhor momento para fazer o visto? Que tipo de visto? Sentamos, fizemos juntos o visto, né? Isso é possível com turmas pequenas. Portanto, uma coisa que eu aprendi nas minhas viagens, eu prefiro estar junto, fazer uma melhor assessoria e a gente ter poucas pessoas do que fazer viagens gigantes, tá certo? Com relação ao que a gente viu, né? Eu vou mostrar algumas fotos. Screen 3. Aqui. Daí vocês podem ir perguntando, né? Parando, perguntando, do jeito que vocês quiserem, tá? É um bate-papo, né? Na realidade, que a gente está fazendo aqui, é logo que a gente chegou. Na viagem, a gente teve pessoas que chegaram antes, tá? Se você realmente pensa em chegar antes, tal, é importante que você faça estritamente aquilo que eu falar, tá? Não fique delirando, porque senão você pode pegar alguma coisa. Então, normalmente, se solicita para que a pessoa não coma frutas sem pôr no hipoclorito, principalmente frutas com casca. Banana, ok, mas frutas com cascas não deve. Não coma comida crua, tá certo? É, de preferência, utilize a água mineral para escovar os dentes, ou se for usar a água mineral fechada do hotel, se for usar a água da torneira, ponha hipoclorito à noite, tá certo? Evita. Acontece? Não. Por exemplo, eu tive uma viagem com a Ju, onde no primeiro dia o pessoal já meteu o pé na jaca, né? Primeiro dia o pessoal já estava comendo verdura, fruta. Eu falei, "Ixi, isso vai me dar uma dor de cabeça." Eu pensei comigo. Por sorte, ninguém teve nada. Ninguém teve nada. Mas, na primeira vez que meu filho comeu uma guacamole, esqueceu, comeu, e eu esqueci, não percebi, não prestei atenção, né? Sabe como você está fluindo, né? No dia seguinte ele estava passando mal, tá certo? Então, acontece, tá? Então, aqui foi em Delhi, a gente está vendo no Museu de Nova Delhi, tá? A Natasha tinha chegado antes, ela tinha ido para para Chandigarh, que lá tem a parte de arquitetura do Le Corbusier, ela queria muito ver, então ela foi antes e terminou a viagem não em Mumbai, terminou em Bangalore. O Christian começou com a gente de manhã cedo, já aqui no museu, e depois ele voltou em Bangalore também. Aqui é o Lúcio. Outra coisa importante é estar com pouca bagagem. Você sentiu o que você achou, Lúcio? Sí, totalmente. Hay que llevar muy poca bagaje, muito. O sea, Pouca estar bagagem. mais liviano, sí. Muito mais Sim. ágil para moverse. Es Sim. una gran dica esa. Uma grande dica. Então, pouca bagagem. Até porque roupa você vai lavando, tá? Roupa você vai lavando durante a viagem. É barato, é muito barato. Lavar roupa lá é muito barato. Comida era muito barata, né? Comida é muito barata. Então, você vai lavando. Então, roupa leve, roupa assim, ó, insider, calça que você lava no chuveiro, põe ali, já seca se você precisar. Perfeito. E daí a gente começou por Nova Delhi, né? Olha o sorriso do Lúcio quando tinha chegado lá. Sorridão, né? Museu de Nova Delhi, a gente já começou vendo, né? Isso já na entrada.
Assim, a gente ficou 3 horas no Museu de Nova Delhi. Cara, para mim daria para ficar 4 dias lá dentro. Tem muita coisa para ver, muita coisa para ver. Uma das questões que a gente teve na Índia esse ano é que o inverno estava muito poluído, tá certo? Delhi estava irrespirável, tá? Então eu levei essas máscaras, eu dei uma, duas máscaras para cada um. Tá? O Esteban usou máscara em vários lugares, né, Esteban? É, Sí, sí, pero más era por aire acondicionado. Eu sim, fiquei por causa do com- ar-condicionado, para manter a umidade, né? Para manter a umidade. Então, a gente usou máscara em Nova Delhi. Dava para ficar sem? Dava. Mas era como se você terminava o dia como se tivesse fumado 10 cigarros, tá? É isso. Tá muito particulada no ar. Esse é o Rohit, nosso guia, que nos acompanhou, amigo, assim, pessoa bem próxima a mim. Foi uma pessoa especial. As melhores experiências que a gente teve foi com ele, tá certo? Foi com ele. Não ficou com a gente a viagem inteira, ele ficou com a gente até Agra, no sul da Índia, a gente fez sem ele. Mas mesmo com aquela poluição toda, ainda consegui bater boas fotos ainda, né, ainda do portal. O Christian também, a Natasha. Então a gente ainda conseguiu bater boas fotos. Aqui, esse casal ele tem uma história interessante, né? Que é a Jéssica e o Cristiano. A história deles foi assim: ele passou no Charles. Isso já estava quase na época da viagem. Isso já era 8 de outubro. Ele passou no Charles, conversou com o Charles sobre yoga, e tal. O Charles falou que ia ter a viagem, mas não tinha vaga e que eu tinha. Pedi para ele conversar comigo. Daí eu bati um papo com ele, a gente acertou as datas que ele entrava e que ele saía. Eles não tinham nada a ver com yoga, mas entraram, foi um casal ótimo, super alegre, participou do grupo, foi em tudo, alto astral. É, Foi excelente, assim. A presença deles, assim, foi bem enriquecedora aí na nossa viagem, assim. E pena que eles precisaram voltar antes. Essa principal mesquita, né? Da, 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 do, da, do Sudeste Asiático, né? Então, é a Jama Masjid. Bonita, você vê que tem um fog, né? O tempo todo, né? Mas mesmo assim, ainda dá para aproveitar muito mesmo. O grupo todo reunido, você vê um grupo pequeno, né? Um grupo realmente pequeno. E, da mesma forma que você tem uma super mesquita, né? Toda esculpida, com letras do Alcorão, lindo, espaçosa, limpa, né? Daí a gente caminhou, e isso foi uma coisa interessante, né? A gente não ficou andando de rickshaw, a gente andou em Old Delhi. Então a Índia, assim, esses contrastes, né? Esse caos, e de repente, paz, um negócio assim, caos, paz, pobreza, riqueza, assim, tudo assim, toda essa loucura, né? Essa coisa intensa, né? E foi muito legal, porque você andando aqui nessas ruazinhas com rickshaw, moto, vaca, macaco para todo canto, você vai vendo dessa zona, sujeira e bagunça, tá certo? Para todos os cantos. E de repente, se você tiver olhos para ver, pá, algo único, né? Algo lindo, né? Extremamente fotografável, né? Algo realmente fora do comum. E é um lugar lindo, né? É um lugar lindo para a gente poder passear. Esse aqui, ainda em Delhi, é onde nós temos a tumba de Humayun. Humayun foi o segundo imperador mongol, filho de Babur, tá certo? E
pai de Akbar, tataravô do Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal, tá certo? E aqui é a tumba dele. E você vai pensando, mas vai estar um fog, mas vai estar uma poluição. Olha, a gente pegou um dia lindo, uma tarde linda aqui no Humayun, tá certo? Que é a tumba. O- Então, normalmente, eu procuro durante a viagem não ficar intervindo, tá? A gente para, escuta o guia, ele dá a explanação dele. Se eu sentir que faltou alguma coisa, eu complemento, tá? Principalmente porque quando se fala em arquitetura e história mongol, ele é especialista. Ele conhece muito mais que eu. Quando fala em hinduísmo e yoga, eu conheço mais, tá? Então você percebe que tinha um fogo no fundo, mas mesmo assim, ó. E lá ninguém usava máscara, tá? Era muito raro. Tá? Tanto que no começo a gente usou muito e de repente parou. E tinha os esquilinhos e pássaros tal, acompanhando a gente ao longo da viagem o tempo todo. Você encontrava eles fazendo parte, os periquitos. Isso é algo que sempre me chamou muita atenção. E eu acho que vocês devem ter percebido quando praticaram com a gente, comigo lá, por exemplo, em Rishikesh. A gente acordava muito cedinho de madrugada, o sol nascendo, e você escutava o quê? Som de pássaros, né? Pássaros, pássaros, sinos, aquela algazarra, né? Aquela coisa. E você começando o sadhana, né? Aquilo mexe, viu? Aquilo mexe com a gente. Qutub Minar, a gente visitou no fim do dia, né? Pássaros, tal. E aqui é Rishikesh, tá? Rishikesh, a gente a gente fica num hotel que ele não é o melhor hotel de Rishikesh. Normalmente eu dou preferência a pegar o melhor hotel, mas Rishikesh não. Eu preferi pegar o Aloha Ganges. Foi um hotel bem bonzinho, tava bem bonitinho, tá? Olha, bem certinho. Ele fica em Tapovan, que é uma cidade junta, mas é 15 minutos de caminhada de Rishikesh. Então, se alguém quiser simplesmente levantar, sair andando e ir para Rishikesh, moleza, dava para ir tranquilo, tá? Então você não fica dependente de carro, de horas de deslocamento. Não. E a gente está do lado de Rishikesh. O arte dentro do hotel, aqui é a vista dele, né? Para esse ashram, a vista dele, o arte dele foi um arte muito gostoso, tá? Muito gostoso, onde tinha gente muito compenetrada, né? Até pessoal sorrindo, festival, comemorando, até as crianças participavam, tá? Fazendo farra. E a gente botava a mão na massa mesmo, durante o arte do hotel. Foi bem gostoso. E é interessante, né? Porque ele é bem intimista, e diferente do que eu percebi em outros hotéis, você muitas vezes não tinha um público participante, né? Agora, quando você, nesse hotel especificamente em Rishikesh, você viu que estava cheio, né? Tinha bastante gente, né? E foi bem gostosinho, assim, né? Hotel em Rishikesh. Os deslocamentos eram sempre feitos com uma van privada, né? A gente tinha um carro disponível para nós, para ir nos lugares e fazer o que precisava. Eu simplesmente adoro os grafites indianos, cara. Adoro, assim, eu fico louco. Se você pegar o livro de Pranayama, você vai reconhecer diversos grafites indianos. Isso aqui é Hanuman com o Rama e Sita, né? É na ponte na Ramjula, ou Rama Jula, tá? Olha esse. Eu acho que várias pessoas bateram foto, né? Isso aqui deve entrar em algum livro, não tenha dúvida. Isso aqui é no. Ui? No, buenísimo.
Quería decir, Mil, que para mí fue muy cómodo esto de la van, que usted puede dejar sus cosas siempre en la van, es completamente seguro, entonces Completamente. usted É, está con la cámara y a veces cansa y deixa ahí, tudo bem, tudo muy práctico. é muito prático, assim. Muito prático, muito prático. E muitas vezes a gente estava com equipamento caro, né? Eu e o Esteban, deixava a câmera, lente de 10 mil, 15 mil reais, nada. Carteira, dinheiro, nada. O cara cuidava pra gente mesmo do material que ficava na van. Você podia estar seguro, assim, tranquilo, seguro. Então, normalmente, nos translados, a gente sempre tinha disponível água, né? Em abundância. Sempre tinha água. Então, você não precisa ficar estressado, né? Eu tinha o hábito de sempre botar a garrafinha do hotel no refrigerador e de manhã tirava e enchia minha térmica. E com isso eu tinha água fresca o tempo todo. Então muitas vezes eu não pegava da van. Mas podia sair tranquilo, porque tinha uma van com água para mim, cara. Tá? E Sí, eso es muy assim, legal. sim, Y si vos está con calor o algo así, deja deixa tudo. la campera, todo ahí. Deixa tudo. Não tem problema algum. E se você precisar voltar para pegar, o guia sabe onde é van tá. Fala, tá em tal lugar, vamos lá com você. Vamos lá com você. E pega. Então, eu tenho muitas fotos de grafite, porque eu gosto. Isso aqui foi no Ashram dos Beatles. A primeira vez que eu estive na Índia, eu não visitei, eu fiquei triste depois de saber. Hoje em dia ele é uma reserva de tigres. Fiquei muito feliz porque essa é a primeira vez que eu fui, a Ju estava junto. É, E estava totalmente degradado, largado. E essa última vez que a gente foi, estão reformando. Estão reformando. Então é bem possível que ali venha virar um hotel, alguma coisa, e preservando as coisas, mas estão reformando, né? E assim, alguém me falou, mas eu posso levar uma sandalinha? Pode, mas você vai usar pouco. De preferência, não leve a sandalinha, tá certo? Não leva. Leva sapato fechado, assim, ó. Sapato de caminhada fechado, tá certo? Pode levar dois pares que se roubarem um, você tem outro. E não leva um novo. Leva um batido já, né? Leva um batido, porque se roubarem, você tem outro. É isso, entendeu? Ou, se precisar também, você compra lá, né? Barato, né? Foi você que comprou o sapato lá, né? Na Índia, né, Esteban? Sí, yo compré porque estaba con frío, É, más sí, 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 igual que sim, acá, el sim. precio. O Esteban ele comprou sapato e palmilha, né? Sí, eso ayudó con el frío. Después de comprar el zapato me di cuenta que solucionaba con la Com a plantilla. palmilha. Com a palmilha. É isso. Tá? Então, a sandália na rua você não vai usar, cara. Você vai usar em Goa. Se você for para Goa, lá é praia, é resort, tem um carrinho que leva você do hotel para praia, você vai usar a sandalinha. É calor, cara. Maior parte dos lugares você não vai usar. Povo indiano, cara, felizes, lindos, adoram tirar foto com você. As meninas aqui, ó, brincando, né? Assim, é, se você tem uma figura muito diferente deles, muito exótica, eles vão ficar loucos por você, né? Vão querer bater foto com você o tempo todo. Isso acontecia com quem? Com a Natasha, né? Natasha era bem branquinha. O tempo todo tinha alguém querendo tirar foto com ela. Ese es muy particular. Él no tiene ningún problema con que vos saques foto Nenhum a él, problema. ningún É, problema. nenhum problema. Nenhum problema. Contrário, eles gostam e pedem, né?
Então aqui era como é construído. Você viu que aqui já foi reformado, né? E isso deve entrar. Talvez quando a gente for agora já deve até estar em atividade já. A Natasha, por exemplo, eles eram loucos. Teve no Mahakuta, que já é no sul da Índia, cara, pegaram ela para bater foto. Eu vou mostrar. E aqui a gente estava deixando o ashram, né? Por todo lado, macaco e cães. Por isso, você viajar para a Índia é fundamental que você tome uma vacina antirrábica. Tá certo? Você toma 2 doses aqui, porque se tiver algum acidente de mordida, lá você toma as 2 últimas doses. Se não, imagine o estresse de você ser mordido por um cachorro ou por um macaco e você ter que, ao longo da viagem, você ter que tomar 4 doses de vacina antirrábica. Tá? Então, se você mora em São Paulo, vale a pena você ir passar em consulta no Emílio Ribas e lá no Emílio Ribas você tomar as doses da vacina antirrábica, tá? Também, com relação a vacinas importantes, vacina para meningite, se for o caso, não é obrigatória, mas com certeza a vacina para febre tifoide, para salmonela, que diminui muito o risco de uma diarreia grave, né? Cara, eu não sei o que deu na cabeça das pessoas. Eles resolveram pintar o Shiva de branco e meteram um batom nele, né? Ah, não sei, lá não acha esse Shiva, ele era todo branco, né, de mármore. Não sei, alguém resolveu pintar a Ganga e Shiva e meter um batom vermelho nele e tá tudo bem. E foi que foi, né? Esse Shiva, ele fica num ashram chamado Parmati. E é um ashram gostoso, tal. E a gente almoçou lá, a comida estava bem boazinha, né? Bem boazinha. Não estava ruim, não. E era comida simples, comida de ashram, mas tava boazinha, assim. E limpa. Tenía, Milton, tenía un mejor lassi da Índia, Melhor né? lace da Índia que eu tomei lá também. O Lúcio lembrou bem. Melhor lace da Índia tomei aí no. A gente tomou aí. Ele era gelado num copo de barro, né? De argila. E tinha uma textura cremosa, né? Uma textura cremosa, uma textura muito boa mesmo. Ah, aqui é a caverna, né? A caverna. Então você tem essa entrada improvisada, né? Daí você entra lá dentro é a caverna, onde a gente sentou para meditar. Né, eu sei que a gente, ó, eu meditei 20 minutos. Daí terminei a meditação, saí. Daí o Rohit começou a ficar impaciente, né? Porque tava correndo o tempo, né? Tava correndo o tempo, e aí? E o pessoal não sai. Eu sei que o pessoal não queria sair de lá, não. Eu precisei pegar a galera pela orelha, assim. Vamos lá que tá na hora. A gente tem que ir embora. Não dá mais para ficar aqui que vai fechar. Vai fechar o lugar. Aqui era. Esa fue una experiencia muy boa. O sea, fue una das surpresas, ¿no? Porque no estaba dentro do roteiro, fomos por uma indicação de Rohit. Sim. E eu acho que havia duas coisas muito boas aí. A caverna de Vashista para a meditação e o Ganges, a parte do Ganges, essa onde está a foto que você tem aí, era muito boa. Dava para ficar à orilla do Ganges um rato, falando, Dá. batendo papo. Inclusive, dá para nadar aí. As filhas do Rohit aprenderam a nadar aí. Então, é um lugar limpo onde você consegue entrar dentro do Ganges, entendeu? Diferente de Varanasi, você não quer nem passar perto da água. É muito sujo, tá? Mas aqui dá para você nadar e entrar na água, não vai ficar doente, não vai pegar na água, tá? Inclusive o raft que você faz, ele passa por aqui. A hora que passa por aqui, as pessoas mergulham na água aqui, tá? Nessa parte do rio, que é uma das partes mais limpas. Tá? E
Sim, a gente tomou chai na rua, né? Ó, tá vendo? Fazendo, ó a panela que o cara tá fazendo. Tudo tomou, tomou. Acabou de ferver, saiu num copo de barro que ele acabou de pegar. Cara, sim. O que que eu senti? Senti que a Índia, da última vez que eu estive, para essa, ela estava muito mais limpa. O pessoal ainda pode ter achado meio suja, mas estava muito mais limpa. Muito, 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 muito mais limpa mesmo. O Rohit falaba que ese era o melhor chai de Rishikesh, que É, fuimos a tomar lá en la rua. Y había isso é legal. una vaca que quería entrar cuando nos estábamos esperando nuestro chai y, y él sacaba. Y a persona que hacía el chai agarraba la panela y tiraba el chai al aire, para arriba, como si fuera un pancake, y lo agarraba con la panela de nuevo para seguir haciendo chai. Era muy divertido eso. É muito divertido. É muito divertido. Cara, esse saduzão aqui tava com essa menina, né? E daí eu olhei e tal, bati uma foto. Eu já tinha batido uma foto dele. Já tinha batido uma foto dele numa outra situação. Ele estava inclinado para frente com os óculos escuros, inclinado para frente com o celular assim, né? Sentado com as pernas cruzadas, olhando para baixo com o celular. Daí eu bati o olho, eu reconheci ele, bati uma foto. Daí ele fez assim, né? Tipo, chega perto, e tal. Daí eu cheguei, daí tava um cheiro de maconha assim ao redor do cara, né? E ele falou: "Você quer bater uma foto minha?" Quero, posso? Pode. Daí eu fui lá, bati a foto. Agora ele fez assim, ó. Agora me dá a minha parte do negócio, entendeu? Agora me dá a parte do negócio aí, né? Aí eu tava fumando, né? Aí, ó. Então não é um santo legítimo, né? Mas ele tá lá fazendo a vidinha dele, né? Linda Pintando, foto. pintando papel. Oi? Una cosa que yo hecho importante es tener troco, siempre troco a mano Sim. para ir dando, ¿no? Porque hay cosillas, detalles pequeños que o troco es importante. É, sem dúvida. Sem dúvida. E apesar de para a gente conseguir dinheiro e trocar dinheiro, que sempre foi muito fácil, né, Lúcio? Sí, sí. Eh, no sacamos de cajero ATM, Exato. O tempo sin todo. Pega problema. a ATM e pum, sacava Hasta, dinheiro. no me acuerdo cuánto era, 90.000, $150, algo así, Sim. por día. E a gente foi usando. Olha, eu fui com dinheiro para usar, eu fui com uns 3.000. Sobrou dinheiro. Eu não usei todos. Assim, o que eu usei? Eu usei para lavar roupa, usei para comida, é, usei para comida, eventualmente para tips, né? Tip de Tips, para tips, motorista. sí. Às vezes eu não pegava do grupo, às vezes eu pagava eu mesmo. Eu dava 500, 1.000 rúpias. Então, se você quer saber em dólar, é, 100 rúpia, uma rúpia, contrário, 85 rúpias dá $1. $1 dá R$ 5. Então, 85 rúpias dá R$ 5. Es barato para comer y para vivir y aceptan tarjeta casi en todos lados. Exato. Em quase todos os lugares. Portanto, parte de dinheiro é fácil. A Índia, talvez pela poluição em si, talvez pela. Aí não tem, né? Ou mais pela fog, pela poeira. Mas sempre tem o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Sim, sempre. Aqui, o arte, a gente chegou meio atrasado, né? Daí a gente foi meio uma luta para conseguir espaço. Por sorte, a gente ficou no lugar que eu nunca tinha ficado, que é embaixo dessa estátua. E eu pude tirar uma foto, eu amei, né? Eu pude tirar fotos incríveis ali.
Normalmente eu fico do outro lado, né? Então o fato da gente ter chegado atrasado, para mim foi uma dádiva. Mas normalmente eu fico sentado aqui, né? Bati essa foto aqui porque eu estava do outro lado, né? Mas normalmente não é comum. Mas nem todo mundo fica confortável, né? A Natasha, por exemplo, ficou extremamente confortável, porque entrar aqui foi um tumulto, né? Muita gente, né? Mas a gente ficou num lugar ótimo. Eu gostei bastante. Mas para Natasha aquilo foi over, assim, né? E a Índia é sempre muita gente. É raro o lugar onde você fica sozinho. Você sentiu isso, Lúcio? Eu senti assim que. Buenísimo. Bueno, yo me sentí muy cómodo todo el tiempo, pero es verdad, estás rodeado de gente. Você tá rodeado o tempo todo, né, cara? O tempo todo. Né? Por isso os caras iam pra floresta, né? No meio do mato, sozinho, porque o tempo todo é rodeado de gente, né? O tempo todo rodeado de gente. Daí as crianças, elas vendem pro arte, pro fim do arte, essas florzinhas, né? Que as pessoas põem no rio, tal. Daí, depois que as pessoas põem, elas vão lá e recolhem para vender no outro dia, tá bom? A deusa Ganges já recebeu o seu puja. Tá, elas vão lá e recolhem pro que elas usam no próximo dia. Eso, Milton, que hay mucha gente, en tiempo todo, mas no fica inseguro nunca. Nunca me sentí, bueno, nunca pasó nada tampoco, porque a veces estamos atraviesa pobreza extrema, pero no es como en otras ciudades, Sim, no hay é. inseguridad. Não é uma cidade violenta, cara. Não é violento. Tem violência? Tem. Mas São Paulo é muito mais violento. De fato. Você está em São Paulo, tem certos lugares que você anda, você fala, não, aqui eu não passo. Na Sí, Índia, Buenos você Aires passa num también. lugar parecido com esse que você ia passar em São Paulo, você passa. Ninguém vai falar nada com você. Não vai ter tempo ruim. Tá? Então, aqui, por exemplo, é interessante, né? Porque as pessoas normalmente não leem, né? Então, ó, Yadevi Sarva Bhuteshu Shirada Rupena Samstita. Isso é um trecho do Stotra Deusa, né? Namastase, 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 Namo Namaha. Eu bati a foto exatamente porque ele não é igual, tá? Às vezes tem algumas repetições, mas você vai subindo a escadaria para um templo chamado Kunjapuri. Você vai subindo a escadaria. E estava isso escrito, né? Daí eu fui prestando atenção, fui lendo, tal. A primeira vez que eu fui, é a terceira vez que eu vou nesse templo. Primeira vez que eu fui, não conseguia ler desse jeito e entender o que estava escrito. Aqui eu li e entendi. E daí, a hora que chegou lá em cima, a gente fez o puja, teve, por acaso, o primeiro sacerdote que eu fui, ele foi muito legal. Ele fez um puja muito bacana. Segundo, foi uma porcaria. Com quem eu estive nesse segundo? Eu estive. Eu acho que o Duane estava junto na segunda vez. Foi muito ruim. O cara estava sem vontade nenhuma, né? Você percebe, né? Agora, esse terceiro, não, ele estava animado, né? Estava animado mesmo. Ele fez bonitinho e ele vocalizou justamente esse trecho, esse hino. Tá certo? Ah, inclusive, durante esse daqui é dado para a divindade, depois volta, né? E depois volta. Eu recebi um, eu guardei, tá aqui, ó. E com Shiva. Na realidade, ele deveria estar com uma estátua da Devi, né? Mas eu não tenho nenhuma, então eu pus em cima de Shiva. Tá? Esse aqui, tem até hoje. O que que é aqui?
E daí a gente fez o trekking, né? E daí, quando a gente acha que a gente está sozinho, de repente aí, ó, aparece o tiozinho levando as coisas na motinha dele. E a pausa pro El dios del nosso, mate. pro nosso El dios mate. del mate permitió que haya Ele, mates en el ele carregou Ganges. essa cumbuca de mate, cara. Todo o tempo, na viagem inteira, viu? Aí Nun- ainda tá aí, ó, aí, ó. Nunca faltó, ¿no? Nunca faltou mate durante a viagem, cara. Mas você mudou a garrafa térmica, hein? Porque esta es de escola. Sí, esto es de escola ahora. Nos hicimos puya al dios del mate. Ao Deus do mate. E mergulha aí na cachoeira, no caminho. Esse foi o samosa mais gostoso da viagem. Tava com fome, né? Um molhinho de pimenta. Melhor falar o que essa moça, Milton, porque quem vai assistir talvez não vai saber. É verdade, samosa é tipo um pastel. É tipo um pastel que eles fazem de forma triangular, que tem um recheio de legumes com batata. Normalmente muito bem condimentado. É frito, cara. É bem frito, assim. Aliás, a comida lá é toda muito pesada, tá? Por quê? É uma comida feita com ghee, é feito com fritura. O arroz é o carboidrato deles, tá? E normalmente muito condimentado, com muitos molhos, tal. E essa moça é comida de rua, né? É comida de rua. Dificilmente você vai encontrar uma samosa no restaurante. É o pastel de É. feira de São Paulo? Oi? É o pastel deles, assim, pastel de queijo deles. Exato. E a gente comeu samosa em Delhi na rua, né? Também um outro pãozinho, e a gente comeu isso daqui, né? No fim do trek, né? Isso aqui era o fim do trek. A gente desceu o Himalaia, a gente sobe de carro até o templo e vai descendo a pé. E vai descendo a pé. Aqui é Himalaia, né? Ó. Isso aqui é Himalaia. Por exemplo, isso aqui é um restaurante, né? Isso aqui é um restaurante em Varanasi. Ó, vários molhinhos, e daí eles vão enchendo. Esse restaurante, ele me lembrou um restaurante que eu fui em Gujarat. É o tempo todo, eles vão abastecendo você com comida, você vai pedindo, pedindo, ah, traz isso, traz aquilo, e eles vão trazendo, né? Eles vão trazendo, tudo sem carne. Normalmente as pessoas falam de que Varanasi é feio, sujo e tenebroso. Não. Ó, isso é Varanasi. Não necessariamente. Você tem olhos para ver o que é feio, sujo e tenebroso, ou para ver aquilo que é fora de série. Ó, tudo isso é Varanasi. É o passeio que a gente fez no Rio, né? Aqui era o fim do passeio. De madrugada, né? A gente viu o sol nascer no Ganges, no Rio, em Varanasi. Também foi um passeio muito legal, né? Olha isso. Sol nascendo. Barqueiro. É único, né? Experiência única. Isso aqui é muito característico, né, de Varanasi. Aqui é justamente Karna, Karnamani Kagati, é onde acontece a cremação. Não dá para ver, até meu intuito não era esse, né? Você visse alguém sendo cremado, é besteira. Mas você vê a estrutura da cidade, né? Tudo Varanasi. Esse aqui todo mundo sabe quem é, né? Shiva, né? Mas esse daqui, alguém sabe quem é? Sí, es Não pode Vyasa. lá. Hã? Vyasa. Não. Anjali. Não, e eu falei no dia, hein?
Sí, me acuerdo que hablaste de este y no me puedo acordar quién es. Você falou, sim. Adishankaracharya. Eu não relembro Ya tampoco. sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Shankaracharya. Isso, ele mesmo. Adi Shankaracharya. Tá certo. Obviamente não deixaram a gente entrar no templo. Não, não adianta, você não vai conseguir entrar, tá? Mesmo com um grupo pequeno. Talvez se eu estivesse sozinho eu entrava. Mas esse templo aqui em Varanasi, que fica dentro do complexo universitário da Universidade de Benares, a gente entrou e eu bati. Isso daqui todo mundo conhece, né? Que floresce. Loto, Lótus. E Lo- esse aqui, vocês conhecem? Yuyo. Oi? No, Yuyo. Es pasto. Não. No, no, no. Lembra de uma tal de gramacuxa que se usa para fazer uma esteira para sentar em cima para meditar Ah, e que é no, sí, sí. utilizado também no puja? É esse aqui. Isso é gramacuxa. Eu bati a foto justamente para entrar em livro, né? A gramacuxa. Esse. Aqui, quem lembra que é isso? El templo de Buda. Hã? El templo de Buda, donde dio la primera Isso, é clase. Sarnath. É Sarnath. É a estupa de Sarnath. Isso aqui é onde Buda ele fez sua primeira aula. E aqui é dentro da estupa, né? Importante, um lugar importante para o budismo, perto é, da, perto de Varanasi, 10 quilômetros, 15 quilômetros de Varanasi. Ela é doutora em linguística, essa moça. Eu estava batendo foto, ela falou: Ah, bate uma foto para mim. Estava visitando lá Varanasi também. Aqui é a primeira, uma das primeiras estupas, né? Budistas. E o arte em Varanasi fora arte, é uma parte do puja, tá? Uma parte mais festiva, e que todo mundo participa, do puja. Eso me lembraba, es espectacular. Es muy lindo la Espetacular. É muito ceremonia, lindo, tá? É las muito lindo. flores, el fuego, es una cosa muy hermosa. Y Sim, la vestimenta de la gente, ahora que pusiste esas fotos también, sim, es muy lindo cómo se muito lindo. expresan. E é uma coisa onde está todo mundo junto, né? Pobre, rico, no arte e no Sí. kirtan, todo mundo é igualado, né? Todos são igualados. Olha o tamanho desse tamaruco que ele estava tocando aqui. Damaru é esse tambor, né? Então, enquanto Varanasi é tudo muito intenso, inclusive à noite a gente foi ver filme ainda, né? O Durandar. Terminou aqui, a gente ainda foi no cinema assistir filme. Em hindi com subtitles em inglês, né? E daí a gente foi para Khajuraho. Khajuraho, puta, é aquele lugar onde você para, né? Um lugar, ó, dos templos, um lugar que você descansa. Tem um hotel melhor do que esse que acabou de ser inaugurado, mas eu gosto muito do Lalit Temple View porque você vê o templo do hotel e tem um lugar excelente para você praticar, né? Lembra qual é o nome dessas pequenas torres aqui? Chama Uxiringa. Uxiringa, que faz com que a visão faça isso, né? Suba em direção ao topo, ao Amalaka do topo. Ó, vi um sadhu aqui fazendo suas práticas dentro do templo lá de Khajuraho, vindo diretamente da Alemanha, o Christian, e aqui o grupo reunido. Esse é o templo mais icônico de Khajuraho, que é o Kandaria Mahadeva, tá certo? E a gente pôde conversar, né, sobre cada estrutura dessa, como funciona.
que você sente quando você entra dentro do templo? Isso, essa construção ela não é à toa, tá certo? Aqui é no caminho entre Khajuraho e Agra. A gente faz um trecho de estrada e para nessa cidade chamada Orcha para almoçar e ver esse palácio, né? Aqui no saindo do palácio e esse mausoléu, que na realidade é uma tumba, né? Ele tem um jardim muito, muito, muito bonito. E é engraçado que aqui tinha abutres em cima disso daqui. Eu nunca tinha visto um abutre tão grande, parecia um condor, né? Aqui, ó. Parecia um condor, o bicho. É que aqui é de longe, né? Tô tirando de longe com uma teleobjetiva gigante. O bicho tá lá em cima, ele é imenso, ele deve bater no meu joelho de altura. E o jardim, não só de flores de lótus vive a Índia, né? Olha essa outra. Inclusive, teve até um rapaz praticando aqui, ó. Daí a gente foi ver o Taj Mahal. Bem, Taj Mahal foi o nosso fiasco da viagem, né? A gente acordou muito cedo para ver o Taj Mahal. Daí chegamos lá para ver o Taj Mahal, uma névoa, uma poluição terrível. E, estão vendo o Taj Mahal? Tá aqui, ó. Então, para ver o Taj Mahal, a gente precisava chegar a um braço. Isso foi as questões da viagem. E é isso que separa uma boa agência de uma má agência, tá? Porque a gente foi, entrou, lotado, muito cheio. O piso dava para ver bem, tá certo? Assim, olha, desse jeito. Eu gostei de la ambientación con la niebla. Me pareció muy único, Único, misterioso. foi única também, né? Eu nunca tinha visto assim, tá? Desse jeito, nunca. É a minha quinta vez no Taj Mahal, nunca, olha. Mas foi diferente. Foi uma experiência diferente. Eu acho que quem vai pela primeira vez quer ver o Taj inteiro. Daí a gente viu, saiu. Olha, pra você ter ideia como é que tava. A gente saiu, foi embora, voltamos pro hotel, tomamos café da manhã e fomos ver o Forte Vermelho. Ainda tinha névoa. A gente passeou no forte e tal, viu as coisas e tal. Daí limpou o Taj. Daí a agência imediatamente ligou pro Rohit e falou: Olha, limpou, dá para vir. Vocês vão conseguir ver. Porque os caras não. Ó, eles estão prestando atenção em você o tempo todo. O Rohit percebeu a nossa frustração. Daí ele deu um jeito para falarem como é que estava, daí informaram como estava o Taj, daí falaram, daí a gente estava indo para o Taj, fomos fazer compras, daí a gente estava indo para o Taj, quando eles falaram, tá tão lotado que é impossível entrar, mas a gente vai levar vocês para ver o Taj do outro lado do rio. Cara, eu nunca tinha vindo aqui, eu adorei. Foi melhor do que ver do lado de lá, sinceramente. A gente veio aqui e bateu fotos ótimas do Taj Mahal, já com mais limpo, né? É mais limpo. Essa foto ficou boa, né? Do lado de cá tem o rio Yamuna, né? Ele passa aqui na frente e aqui é o muro e o Taj Mahal tá ali. E a foto do grupo. Bonito, né? Então, no fim, quando você está com uma boa agência, os caras conseguem corrigir. Aqui, quando a gente foi de Agra para Badame, foi uma viagem muito intensa. Eram muitas horas, né? Foram muitas horas.
entre Agra até Badame, porque a gente voava para Delhi e de Delhi pegava um voo para o sul da Índia. Cara, aconteceu muita coisa aqui. A gente pegou o primeiro voo, chegamos com um pouco de atraso, e daí tinha outro voo em seguida. E a agência, percebendo isso, porque para ir de um terminal para o outro era muito longe, eles foram buscar a gente de carro. Eles perceberam que ia ficar apertado, foram buscar a gente de carro. Levou a gente para o terminal, e daí a gente entrou no terminal. Daí aconteceu uma outra coisa que foi durante o security. Security lá é sempre muito complicado, sempre muito estressante security. Por exemplo, eu e o Esteban, a gente tirava todas as lentes, eles queriam ver tudo, abriam tudo. Também o Lúcio também, que tinha muita coisinha na mala, eles tiravam tudo. E daí aconteceu do cara pegar a bolsa de dinheiro do Lúcio e tirar da vista dele para passar no raio-x. Daí o Lúcio percebeu que tava faltando grana. Teve a impressão, né? Daí, imediatamente, a gente falou pro guia. O guia puxou o guarda na chincha e falou, deu uma bronca nele. Ficou, Lúcio, você tá aí? Acho que ele já saiu. Deu uma Salió, sí. bronca nele. Deu uma bronca nele. Daí, o chefe do guarda ficou de olhar as câmeras para ver se não tinha sumido dinheiro mesmo, que ele tinha quebrado o protocolo, fez algo que não podia fazer, não sei o quê. Também, e essa é a vantagem de você estar com um bom guia. Os caras resolvem, entendeu? O cara resolve. Se você está sozinho, você está sozinho, tá? E daí a gente foi para Badame, onde a gente viu. Aí esse foi o nosso pior hotel. Foi um hotel realmente que deixou muito a desejar, né? Teve muitos inconvenientes. Mas se a gente quisesse ver essas coisas tão lindas, era o melhor hotel da região. Não tinha outro. Tá certo? Realmente não tinha. Eu sempre pedi o melhor. E esse era o melhor. Realmente não O tinha outro. guía, sobre o que você falou, o guía é fundamental, O guia é porque fundamental. le E o... facilita la vida, Nossa, tempo todo, dónde sim, comer, sim, eh, con quién hablar, sim. le Exato. hace E, fluir. é. E aqui o guia tinha mudado. Porque o Rohit não ia com a gente pro sul da Índia. Daí tinha um guia local, um guia estadual, né, do estado. Puta, e ele assim, ó, o que eu posso dizer? Ele era muito bom com relação ao conhecimento. Ele era da casta Brahmani. Para mim, se eu tivesse sozinho com ele, teria sido muito proveitoso. Mas ele não tinha a capacidade de gerenciar o grupo, cara. Ele começava a falar, meu, ninguém prestava atenção no que ele estava falando, porque Él ele falaba baixinho y falava medio baixinho, embolava o inglês, não tinha, precisava carisma, pôr ele no faltaba un poco. 220 e botar paixão dentro dele, né? Claro, sí, Aquela verdad, paixão, né? E sí. também no cuidado, né? Você percebia que chegava no fim do dia, ele estava com pressa, né? De se livrar da gente, levar a gente pro hotel, né? Eu sentia isso nitidamente, então foi esse guia, ele deixou bem a desejar nessa viagem. Tanto que eu já falei para a agência, na próxima viagem, se o Rohit não tiver com a gente a viagem inteira, não tem viagem. E já falei para o Rohit, ó, se você não tiver, não tem. Não adianta. Porque o guia, o que ele tem para falar, sim, tem guias que são muito eruditos, tem muita coisa para falar, coisa legal para falar. Mas essa não é nem de longe o papel mais importante deles. O papel mais importante deles é fazer com que a viagem transcorra lisa e que a gente não tenha zero de dor de cabeça. Sí, y el astral de Rojid es muy, muy bueno, él es muy simpático, Sim, eso levanta mucho levanta el... muito. Sim. Y información, a veces es mucha información, entonces si vos no tenés esa empatía, es difícil que la información llegue. É. Con Rojid eres muy buen guía.
é Sí. verdade. Então a gente foi em lugares fantásticos, Badam, Ramp, né? São lugares lindos, onde a gente via os asanas esculpidos na pedra, tá? Era um lugar onde a gente tem a conexão do yoga com o templo, de um jeito que a gente não vê em nenhum outro lugar, tá? E na realidade o guia era fraco assim. Para que ele precisava fazer, ele era fraco. E isso não tinha nada a ver com conhecimento. Nada, tinha muito conhecimento. Tanto que eu, pessoalmente, adorava sentar e conversar com eles, teria sido ótimo. Aqui é a Natasha no Marracuta, né? O pessoal louco para tirar foto com ela, né? E gente entra descalço, tá? Nos templos, ó. Pé no chão, sem frescura. Aqui eu adoro esse lugar. É uma Rakuta. A nascente ela vem de dentro do templo e nasce e sai aqui. Aqui debaixo da água tem um lindo e as pessoas mergulham, nadam, tal. Eso es bien interesante. Ese conjunto de templos con una piscina en la mitad me voló la cabeza. Fue Foi, impresionante. né? Foi. Sí. E você percebeu que não tem infiltração, né? No, A pero água además, nasce dentro do templo e não tem claro, infiltração. A nascente está lá. no, sí, más, Hoje em dia tem arquiteto e engenheiro que não consegue fazer um telhado sem infiltração, né, cara? É uma claro, sí, loucura, sí, sí. né? Pero él es como la espiritualidad, digamos, en conjunto con algo que es divertido o, ¿cómo decirlo? Una pileta. Yo Sim, creo que en pocos lugares del mundo debe existir un templo y al lado una pileta y la gente va y nada y juega. sim. Lúdico, lúdico, eso. É único. Sí. Exato. Y lúdico, digo, como de yo, como Lúdico, 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 lúdico. sim. É único e lúdico. Sí. Não é aquela espiritualidade pesada, né? Exacto, eso Pesada. mismo. Não, é leve. O hinduísmo é leve, cara. Mm. É leve. Então, quando você sabe quando é hindu e quando não é, porque você olha o hindu, ele tá assim, cara, ó. Ele tá alegre, ele tá feliz, ele tá curtindo. Você vê, seu Ardhanarishwara mais lindo que eu já vi, tá lá no Mahakuta. Esse Shiva, na realidade, não é só Shiva, é uma representação de Lakulisha, tá? Portanto, esse conjunto de templos, ele beira aí o século V, ele tem forte associação com os Pashupatas. Lá eu expliquei, né? Os Pashupatas, com atenção, qual a importância da linhagem Atmarga no desenvolvimento do tantrismo, tal. Inclusive, não sei se você conseguiu ler, Estevam, eu mandei todos os textos, né, de estudo. No, no, yo tengo fila, estoy atrasado. Estoy con el de pranayama ahora. Sim. Esse aqui, Nandi, ele está sempre de frente a Shiva. Isso daqui é a maneira tradicional de você entrar no templo. Primeiro você vem até Nandi, você olha Shiva pelos chifres de Nandi fazendo este mudra, tá certo? E daí você sussurra o seu pedido a Shiva na orelha de Nandi, Nandi que vai levar. Muito, muito tradicional. Olha o tamanho Ahora, dessa. Quando eu estive a primeira vez aqui, esta figueira, ó, isso aqui é um carro. Olha o tamanho da moto. A moto está aqui. Ela é imensa. E quando eu vi, eles cortaram os galhos. Eles fizeram uma poda. Ela vinha por cima disso aqui tudo, por cima do templo. Ela é figueira de bengala imensa, assim. Imensa. Figueira de bengala ou people tree. Árvore people, as folhas são usadas aí no Puja Shiva. Enquanto o hotel de Badame deixou a desejar, o de Ramp, que é esse lugar que a gente estava visitando, era assim, esse hotel, tá certo? O ese nosso hotel es quarto no hotel. espectacular, Hã? espectacular, Espetacular, né? increíble. Espetacular.
Na próxima viagem, eu fiz upgrade nos hotéis, quase todos são assim. Buenísimo. Sim. Eu senti que vale a pena você pagar mais, tá? Não vale a pena você ir para a Índia para ver só o que a Índia tem de pior. Vale a pena você pagar mais e ir para a Índia para ver o que ela tem de melhor, tá? E ela tem muita coisa de melhor, ó. É essa qualidade. Olha, banheira, é isso. Esse é o tipo de hotel. O sorriso, né? De feliz, né? Esse foi um dia que ela não foi, por exemplo, à tarde ver o pôr do sol, mas aí ela ficou trabalhando. Tinha coisa para fazer, ela reservou aquela tarde. Imagina você estar num lugar desse, sentado, trabalhando, gostoso. E no hotel tinha, ó, só o hotel em si já é um conto de fadas, assim. Eles relembran que você gosta em no jantar. ¿Se acuerda de eso? Eles, Aham. eles relembraban que eu queria chai, eles venían y que Lucio quería espresso. Les Sim, relembraban los gustos de cada persona, sim. de cada Eles não só antecipam, mas eles sabem antes para poder antecipar. uno. Sim. Aqui eu bati as fotos de flor de lótus mais lindas que eu já tirei até hoje. Com a lente macro, o pessoal ia para o quarto, eu ia para o jardim bater foto. Aí está invertido. E à noite tinha, ó, suco de melancia. Ninguém passou mal. Foi ótimo. Por quê? Porque o hotel era de qualidade. E te lembra que no café da manhã tinha um lugar, tinha uma pessoa que descascava as frutas na nossa frente com luva. Então as pessoas podiam comer frutas sem medo. Y ellos tenían un filtro de agua en cada cuarto. Em cada quarto. Então a gente pegava a água filtrada já. E tinha à noite uma pessoa contando histórias do lugar. Isso aqui era o jantar, a preparação para o jantar, olha. A gente sentava para jantar e ainda tinha espetáculo de dança. Dança clássica hindu. Então, na realidade, se você fosse pagar isso com essa qualidade, a parte ia ser muito mais cara. Enfim, ia ser muito mais caro. Olha que linda. Cara, eu fiquei louco. A hora que eu vi que ia ter, botei minha câmera assim, lá, sentei no meio, no chão. Pá, 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 pá. Bati tanta foto dessa menina. Ahí, ahí está para lembrar llevar É, pantalones cortos. aqui, ó, é porque tem, para entrar no templo, nesse templo, esse pessoal tinha que estar com calça comprida. E ele foi de bermuda. Daí arranjaram um dote para ele. Virou local. Por isso, quando você vai, é sempre legal, ó. Olha, tá vendo? Ó, ó. Principalmente que aqui é 32 graus, 33 graus. Aqui é quente. No Himalaia era 5. Em Delhi era 5, tá certo? Aqui no sul é calorão, cara. Então, ó, calça com bermuda. Você tira o zíper, pum, põe na bolsa, acabou. Vai entrar no tempo, põe de volta. O pessoal não tem ideia da dimensão disso. Ó, uma pessoa em pé fica na altura do pé de Ganesh. Isso aqui eu bati com flash. Só dava para bater com flash. Muito escuro. Olha ele lá dentro, ó. Aqui são estudantes. Estavam indo visitar, né? O guia. Ó, o Vrikshasana. Eu, não, eu já tinha Matsyendrasana sobre o peixe, ó. Isso é Matsendrasana não, é Matsendrasana, né? Ó.
Que a gente está? Pulei. Perfeito? Foi isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Tem mais ainda duas cidades, mas eu acho que já dá para ter uma. Já está tarde, né? Já meio-dia e meio, acho que já dá para ter um panorama. Olha só, Asana Complexo, um Omkarasana. Isso é um templo aí do século XIII. Tem gente que fala que os seus asanas complexos só nasceram tardiamente, não é verdade? Está aqui, ó, século XIII. Perfeito? Buenísimo, Milton. E eu gostaria de aproveitar esse bate-papo para fazer o lançamento da próxima viagem, tá? Próxima viagem vai ser janeiro de 2027. O tema da nossa viagem anterior foi templo, né? Mas ficou um templo que ficou faltando a gente ver, que é aqui é o prospecto, né? Vai ser no dia 3 de janeiro, dia 21. Chega em Delhi e sai em Delhi. Por quê? Não podia sair de Mumbai? Podia, mas eu percebi o quê? Que a viagem de Delhi para Delhi sai muito mais em conta. Pelo menos 1.500 a 2.000 dólares. Então vale mais a pena a gente fazer Delhi a Delhi. Tá certo? Chega de Delhi, 3 de janeiro, sai de Delhi dia 21. Cidades inicialmente são muito parecidas, quais que não estivemos na última. Jaipur, que é a cidade rosa, que a gente vai ver. É um lugar que vale a pena conhecer, tá? Agra, Khajuraho a gente viu, Varanasi a gente viu, Mumbai a gente vai também, principalmente em Elefanta, que é um lugar bonito. E aqui é um lugar que a gente não esteve dessa vez. Eu estive numa viagem anterior, que é Aurangabad, onde a gente vai ver as cavernas de Ellora. E esse aqui é o chama, oh meu Deus, Kailash Temple. Então isso aqui era um bloco de rocha, era uma montanha. Eles foram esculpindo de cima para baixo até que nasceu o templo. Tá certo? A gente vai estar conhecendo, tá? E Aurangabad. Perfeito? Então, esse aqui é roteiro um a um. Eu vou deixar isso disponível no grupo para quem tiver interesse e quiser ir viajar com a gente nesse próximo ano. Número de participantes. Como eu disse, são grupos pequenos, número máximo recomendado de 10 participantes. Tá? O número ideal é o tamanho do nosso grupo anterior, de 7 a 8 pessoas. Tá certo? Mínimo para confirmação da viagem são 5 pessoas só. Tá? E o preço da viagem para o ano que vem é 9.950 dólares. Para inscrição até nos próximos 30 dias, 9.500 dólares. O último lote do grupo, se a pessoa se inscrever mais para o fim, sobe para 10.200 dólares americanos. Se alguém tiver interesse, muito interesse, e quiser se inscrever hoje, por exemplo, a gente mantém o parcelamento à vista, a gente dá mais 5% parcelado nesse valor do early bird, tá certo? E é isso. Então, reserva 2.000 dólares para guardar a vaga, tá certo? De sinal. E aqui tem os detalhes de pagamento, tudo. Sobre cancelamento. Então, isso eu vou deixar disponível, o que está incluso, o que não está incluso. Para quem quiser, então esse é o lançamento. Era a conversa e o lançamento oficial da nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de todos, tá? E
quem tiver interesse em viajar comigo ano que vem, manda para mim aí manda para mim o contato. Tá? E os hotéis, como eu disse, eu fiz upgrade de boa parte dos hotéis. Então a gente vai estar pegando hotéis melhores dessa vez. Os que nós tivemos já foram muito bons. O próximo ano vai ser melhor ainda. Por exemplo, em Delhi a gente vai ficar no Imperial, é, em Mumbai a gente vai ficar no Taj, e assim vai. Em Varanasi a gente vai ficar no Taj, que eu não gostei do hotel de Varanasi. No, Ele estaba era en um línea. Radisson, era um Radisson, mas estava cheirando a mofo. Sí, se Eu notaba que achei, había sido muy bueno, pero estaba medio... sim, eu achei ele meio caidaço, cheirando a Sí, mofo. caidazo, notaba que había sido un gran hotel, Sim, más porque algo... O Trident é igual ao Radisson, né? Mas o Sí, Trident de Agra tava, ó, nota sí, 10, né? A sí, gente sí. ficou um hotel muito bom, a gente ficou muito bem lá. Mm, Parecido com o de Ramp. Então eu resolvi, o de Varanasi vai ser igual o de Ramp. Assim, ó, pá, subimos. Por claro, isso o valor ficou mais alto. É isso, não tem milagre. está buenísimo. Bueno, Milton, muito obrigado. Disfruté muito relembrando viagens e éxitos. Muito obrigado. Então, um grande beijo a todos. E até.